O ator americano Sean Penn está em Kiev nesta segunda-feira, onde deve se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky. Vencedor do Oscar de ator coadjuvante por Uma Batalha Após a Outra, ele não participou da cerimônia de entrega das estatuetas na noite da véspera em Hollywood. De acordo com um funcionário de alto escalão ucraniano, Penn está no país para uma visita privada, acrescentando que o ator quer apenas apoiar a Ucrânia. O americano co-dirigiu um documentário elogioso sobre o presidente ucraniano, Superpower, exibido no Festival de Berlim em 2023. Uma segunda fonte disse à AFP que o ator planeja inclusive visitar a linha de frente no leste do país. Penn, um dos principais apoiadores de Kiev em Hollywood, já visitou a Ucrânia em várias ocasiões desde o início da invasão russa em 2022. Antes do Oscar de domingo, ele já havia conquistado outras 2 estatuetas nos longas Sobre Meninos e Lobos, de 2003, e Milk, A Voz da Igualdade, de 2008.